identificou em 3 de 3 de 2013, no interior da penitenciária de São Pedro de Alcântara, a organização criminosa intitulada Primeiro Grupo Catarinense, popularmente conhecida como PGC. As investigações duraram 3 meses, houve o envolvimento de 9 agentes de polícia, hoje aqui homenageados, com aproximadamente 500 ramais de telefone interceptados, que resultaram em 80 mil horas de ligações telefônicas. É um serviço espetacular, com gravações de transcrições telefônicas em inúmeros volumes, e também foram expedidos 200 mandados de busca e apreensão. O esforço do delegado e dos policiais foram exuberantes e redundaram em um inquérito de 13 volumes e 4 mil páginas. Também foram cumpridos 98 mandados de prisão, e tudo isso, e não foi disparado um único tiro de arma de fogo. O fato concreto foram 111 ataques do grupo a edificações, veículos e agentes públicos, colocando toda a população de sobressalto e temerosa até de sair nas ruas, devido ao grande número de veículos que foram incendiados. A Operação Salvo Geral também mereceu o esforço do Poder Judiciário, através da Promotoria de Justiça, Dr. Flávio Duarte Souza, e da juíza doutora Jussara Schittler dos Santos Baixa. Salienta-se que o promotor doutor Flávio também teve um trabalho profícuo para produzir a acusação. O volume de provas era gigantesco e ele teve de se dedicar com afinco para verificar exatamente quais réus estavam envolvidos. Inúmeras horas de leitura de depoimentos e escutas telefônicas, além da atividade normal da vara criminal, denotam todo o elogio que merece a promotoria. Também esteve presente nas audiências, com muitas horas de depoimentos, estava sempre atento às provas produzidas para poder questionar as testemunhas. O promotor de justiça referido produziu uma denúncia de 132 páginas, que, afinal, restou mantida. Igualmente, a magistrada da terceira vara criminal da comarca de Blumenau, doutora Jussara, esmerou-se em conduzir o processo com grande celeridade e prestatividade. Ressalte-se que 80 advogados atuaram efetivamente no feito, e cerca de 40% dos réus acompanhou o ato por videoconferência, pois estavam segregados em presídios federais em outros estados da federação. Além disso, salienta-se que foram arroladas 155 testemunhas, sendo 8 de acusação e 147 de defesa. A audiência ocorreu pelo período de 72 horas, distribuídas em 8 dias, dando uma média de 9 horas de audiência por dia. Ainda, os depoimentos das testemunhas arroladas na denúncia tiveram duração média de 3 horas e 30 minutos. A sentença, brilhantemente prolatada pela doutora Jussara, contou com mais de 500 páginas, cujos judiciosos fundamentos foram mantidos pelo Tribunal de Justiça. Então, os autos chegaram ao segundo grau para esta relatora, e quando que chegaram, já contavam com 58 volumes, de todo esse trabalho das pessoas já nominadas. Foi um trabalho árduo desta relatora e de 2 assessoras, a Mariela e a Lana, que reunimos toda a prova durante 6 meses, examinamos minuciosamente e redigimos aquele que foi o maior acordo já prolotado no Tribunal de Justiça, num total de 1.147 páginas. O julgamento no Tribunal de Justiça demorou 13 horas e se constituiu no maior da história nos 124 anos desse tribunal. Hoje o processo já está com 65 volumes, e ainda está comigo, para análise de alguns incidentes. Entre mentes, estão mantidas as condenações e as penas somadas em mais de 1.031 anos. A justiça foi feita
com a devida rapidez, em aproximadamente 2 anos dos fatos. E devemos cumprimentar a todos que se empenharam no trabalho para evitar que os fatos criminosos se repitam. E, para finalizar, estou sensibilizada pela homenagem. Muito obrigada. Convido para fazer uso da palavra, em nome dos homenageados, o excelentíssimo senhor delegado de polícia, Procópio Batista da Silveira Neto. Boa noite a todos. Primeiramente, em nome dos homenageados, eu gostaria de agradecer ao deputado presidente da Assembleia Legislativa, excelentíssimo senhor Gelson Merizio, por abrir a casa dele e patrocinar essa homenagem, fato que nos honra e realmente não tem um preço que se possa botar no reconhecimento pelo trabalho que foi feito. Muito obrigado. Gostaria também de prestar minhas homenagens ao deputado Antônio Aguiar, deputado estadual, excelentíssimo senhor deputado estadual, doutor Vicente Caro Preso, excelentíssimo senhor delegado-geral adjunto de Polícia Civil, doutor Marcos Ghisoni, excelentíssimo desembargador do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, senhor Carlos Alberto Sivinski, excelentíssimo senhor Procurador-Geral de Justiça do Estado de Santa Catarina, doutor Sandro José Neis, excelentíssima senhora desembargadora do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, Marli Mosman Vargas, a quem eu presto várias homenagens extensivas, principalmente por ter feito um empenho na participação dessa homenagem, principalmente também que sem a participação e a colaboração dela também não teria acontecido. Doutora Jussara, doutor Flávio, demais autoridades, delegados de polícia, da DEIC, os demais representantes do Ministério Público, do Poder Judiciário, eu gostaria de agradecer a presença. Doutor Flávio, ele acabou falando que a participação do Ministério Público foi ínfima, e isso é uma blasfêmia, falar um negócio desse. Eu lembro que em novembro ou dezembro de 2012, em meio à onda de atentados e à instabilidade institucional que nós nos encontrávamos em Santa Catarina, e então o diretor da DEIC, extremamente competente, meu amigo, o delegado Akira Sato, precisava de uma solução, precisava ser dada uma resposta, e nós chegamos então à ideia da criação de uma força-tarefa, e estávamos procurando então um juízo, uma comarca em que os fatos tivessem envolvimento, em que a gente pudesse dar continuidade e uma parceria, né? A palavra mais correta é uma parceria, para que a gente pudesse continuar com as investigações. E eu aportei lá na comarca de Blumenau, encontrei o doutor Flávio, a quem eu não conhecia, ele também não me conhecia, bem como a doutora Jussara, e com centenas de números de telefones, dezenas de nomes de suspeitos, maços de papel de investigações preliminares, e eu apresentei para ele. Ele já conhecia o panorama da situação que a gente se encontrava. Eu apresentei para ele e disse, acompanhado do delegado Akira Sato, o que nós precisávamos. E, naquele momento, ele e a doutora Jussara, eles poderiam simplesmente se omitir. Não, a gente precisa de uma verificação mais aprofundada desses dados que você está me trazendo, e poderia protelar, mas é uma situação emergencial. E eu me lembro o bordão que o doutor Flávio costumava usar, e junto com a doutora Jussara, se nós não fizermos, quem vai fazer? E fizeram com uma coisa que nunca havia sido feita antes, em termos de Poder Judiciário, em termos de Ministério Público, em termos de Justiça Catarinense, órgãos de segurança pública, o julgamento, a maneira como foi feito, a maneira como foi conduzido, o processo, a maneira como foi conduzida no Tribunal de Justiça. Por isso que eu digo que doutor Flávio, doutora Marli, doutora Jussara, não basta só a competência, a dedicação para se fazer o que foi feito ali. Preciso muita coragem, porque aquilo que a gente passou, aquilo que a gente enfrentou, não é qualquer pessoa que tenha a coragem de fazer.
Por isso que na condição de delegado de polícia, da Divisão de Repressão ao Crime Organizado, da DEIC, eu tenho orgulho de conhecer profissionais de segurança como vocês. E não é diferente para os policiais que estavam ali compondo a força-tarefa. Foram, como já foi dito, foram escolhidos ali alguns policiais que tinham características específicas voltadas para a inteligência e investigação, que pudessem se dedicar, então, para fazer alguma coisa que a gente nem sabia como iria ser feito. Aquilo que nós começamos a fazer, o know-how, a maneira como aquela investigação ia se delinear, o que a gente ia chegar, até onde que a gente ia conseguir concluir aquele inquérito policial, nós não sabíamos. Nós fomos aprendendo no meio do caminho, entre tropeços, acertos, e foi é tão importante, né, em termos de segurança pública, não só pelo efeito prático, que é a condenação, mas também porque aquilo que foi feito desvendou aquela, então, organização criminosa que existia dentro de Santa Catarina por dentro, algo que nunca tinha sido feito. Nenhum inquérito policial, nenhuma investigação se propôs a dizer o que era aquela organização criminosa, como era a sua estrutura, quem eram os líderes, como ela funcionava, como ela era financiada, como que se delineava toda aquela facção, né, que agia dentro dos penitenciários de Santa Catarina. E no meio da investigação, então, a gente foi atropelado por mais uma onda de atentados, né, que aconteceu ali no início de fevereiro, e nós ainda não tínhamos o material necessário para que pudesse apresentar para o Ministério Público e para o Judiciário, para que pudesse efetivamente ter o resultado que nós queríamos, né, uma condenação. E a partir daquele momento realmente foi um estresse muito grande, foi uma cobrança muito grande, era uma cobrança midiática, era uma cobrança política, era uma cobrança de nós mesmos. Nós tínhamos ali 10, 11 policiais trabalhando, o delegado Joca comigo, todos trabalhando. Chegou momentos que nós trabalhávamos 20 horas por dia. Eu me recordo bem, algumas pessoas aqui não são familiarizadas com interceptações telefônicas, né? Então, quando existe uma interceptação telefônica, aquele ramal telefônico interceptado, ele é desviado para um celular, que é um dos agentes. Então, quando o telefone celular do alvo toca, o telefone do agente toca simultaneamente e ele escuta aquela conversa. Eu lembro que chegou em determinado momento que os celulares dos agentes ficaram ligados 40 horas seguidas, sem que fossem desligados, uma ligação atrás da outra, diante do volume de interceptações telefônicas e de pessoas investigadas. Existiam fotos das telas dos celulares coladas nas paredes da força-tarefa, 40 horas de ligação. Os telefones eram ligados diretamente na tomada e ficavam 24 horas na tomada porque não havia bateria que aguentasse. E eles tinham que analisar todas aquelas interceptações telefônicas, identificar as pessoas envolvidas e tentar evitar que o mal acontecesse, que o pior acontecesse, que era o que já estava acontecendo. Não suficiente ainda, essas mesmas pessoas que estavam lá, de forma abnegada, trabalhando comigo dentro daquela força-tarefa, aquela masmorra que foi montada ali na DEIC, eles também eram vítimas dos atentados, porque esses agentes de polícia, eles eram o alvo das facções criminosas, que passaram a determinação que agentes de segurança pública fossem assassinados. Então, eles estavam lá, trabalhando mesmo diante daquele panorama de insegurança e com seus familiares em casa, apreensivos. E mesmo assim, nenhum deles abriu mão do ofício que lhe foi designado. Nenhum momento um deles pediu que saísse dali ou pediu que tivesse um outro tratamento. Eles sabiam do que eles estavam participando, eles sabiam da importância daquilo lá, eles sabiam que aquilo que estava sendo feito era uma coisa diferenciada, era uma coisa que nunca havia sido feita, que eles faziam parte da história, que o resultado daquilo lá iria refletir no estado de Santa Catarina inteiro. Não existia mais outra instituição que não a Polícia Civil, naquele momento, que pudesse dar a resposta que precisava ser dada com relação à onda de atentados e às facções criminosas. Somente a Polícia Civil, obviamente, com colaboração do Ministério Público e do Poder Judiciário. E a resposta foi dada. Ela foi dada e foi dada à altura.
E até então todo mundo sabe o que aconteceu. Foram 4 anos que se passaram, a maior processo, a maior condenação, uma parte da história da segurança pública de Santa Catarina. E todos mundo sabem, algumas das pessoas envolvidas, sabem o resultado, mas pouquíssima gente sabe quem realmente trabalhou nos bastidores, quem são os verdadeiros responsáveis por aqueles quantos volumes? Nós entregamos ao Ministério Público, acho que tinha 40 volumes, e depois foi para mais de 100, não sei os números exatos, mas ninguém sabia quem são as pessoas realmente que participaram daquela parte de inteligência, aquela parte investigativa, quem ficou lá na sala trancado 20 horas, dormindo 4 horas, ainda fazendo na rua, fazendo blitz e fazendo barreiras para ver se conseguia evitar os incêndios aos ônibus. E é por isso que essa homenagem me deixa muito feliz, em saber que hoje eles estão sendo reconhecidos, que os seus familiares, que os seus amigos estão podendo dar-lhes os parabéns e sabendo que eles são, de certa forma, heróis, e que o nome deles está escrito na história da segurança pública de Santa Catarina. Eu me orgulho em dizer que, enquanto tiverem pessoas profissionais como eles, profissionais como o Dr. Flávio, como a doutora Marli, como a doutora Jussara e as demais 500 policiais que participaram da operação, as pessoas que participaram indiretamente, enquanto tiverem pessoas profissionais de segurança pública como esse, eu sei que ainda vale a pena fazer o que a gente fez, porque realmente é um ofício muito dolorido. E o nosso trabalho, como o doutor Flávio disse, agora ele é voltado realmente para mudar esse costume, né, essa cultura nacional, essa cultura brasileira de jeitinho, de facilidade, de impunidade. Nós estamos aqui para mostrar que a lei tem que ser aplicada desde a pessoa mais poderosa até a pessoa mais simples. E em nome dessas pessoas, da minha família, que eu continuo fazendo o que nós fazemos. Eu gostaria de não me estender muito mais, eu gostaria só de terminar citando uma breve passagem numa manifestação do ministro da Suprema Corte, recente, em que eu reputo que foi realmente digna de fazer um quadro, o ministro Celso de Mello, se referindo justamente ao empenho de todas as instituições para o combate à impunidade, não só a corrupção, como todas as modalidades criminosas. Ele se manifestou recentemente da seguinte forma: cumpre não desconhecer que o dogma da isonomia, que constitui uma das mais expressivas virtudes republicanas, a todos iguala, governantes e governados, sem qualquer distinção, indicando que ninguém, absolutamente ninguém, está acima da autoridade das leis e da Constituição do nosso país, a significar que condutas criminosas perpetradas à sombra do poder jamais serão toleradas. Os agentes que os houverem praticado, posicionados ou não nas culminâncias da hierarquia governamental, serão punidos na exata medida e na justa extensão de sua responsabilidade criminal. Muito obrigado e parabéns a todos. Excelentíssimo delegado Marcos Ghisoni Júnior, que nesse ato representa o procurador Raimundo Colombo, desembargador Carlos Alberto Sivinski, que nesse ato representa o presidente do Tribunal de Justiça, desembargador José Antônio Torres Marques, prezada desembargadora Marli Mosimas Vargas, prezado procurador Sandro Neis, excelentíssimo delegado Procópio Batista da Silveira, a quem cumprimento pelo belo pronunciamento, senhor promotor de justiça Flávio Duarte de Souza, com quem conversamos antes do início da sessão, e desde logo quero reconhecer em seu nome o grande trabalho que faz o Ministério Público
de Santa Catarina, não apenas neste caso específico, mas em todas as ações aqui demandada a atuação do Ministério Público, aqui hoje representado na sua plenitude pelo nosso Procurador-Geral Sandro Neis, prezada juíza de Direito Jussara dos Santos Vander, cumprimentando-a pelo trabalho tão bem reconhecido por todos, e aos prezados deputados Antônio Aguiar e também Vicente Caro Preso. Muito bem foi colocado por um dos oradores a importância que tem um ato como o que nós fazemos hoje aqui nesta casa. Muito mais do que apenas homenagens pessoais, o que está se fazendo é homenagear o trabalho, a vocação e a dedicação do servidor público na sua essência. Quando conversávamos antes do início da sessão, exatamente sobre o momento por que passa o país, a necessidade que temos de que as pessoas que têm responsabilidade, que têm a oportunidade de fazerem de forma diferente, o façam além das suas atribuições e além das suas obrigações. O que ficou muito evidente nas homenagens prestadas foi exatamente isso. A ação do Ministério Público, da Polícia Civil, do Tribunal de Justiça, todos imbuídos não apenas das suas obrigações, mas muito mais do que isso, da missão efetiva de servir a sociedade catarinense. Talvez nunca na história do Brasil, do nosso Estado, do nosso dia a dia, o país precisou tanto de servidores públicos que façam desta forma, que façam da sua profissão, do seu serviço, da sua atividade, uma missão de efetivamente servir as pessoas com transparência, com honestidade, com dedicação. Por isso, ao prestarmos estas homenagens, esta casa quer estendê-las a todos os componentes do Ministério Público, do Poder Judiciário, da Polícia Civil, da Polícia Militar, e a todos aqueles que, por vocação e por missão, prestam um grande serviço a um Estado que é diferente, com as suas mazelas, com as suas dificuldades, mas é diferente do resto do país. Diferente porque tem pessoas como os homenageados que, mais do que cumprir a sua obrigação, exercem a missão de servir o nosso Estado. Parabéns a todos, muito obrigado pela presença, e esta presidência, antes de encerrar a presente sessão, convida a todos para ouvirmos o hino de Santa Catarina.